Queridos irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Por graça e misericórdia de Deus, estamos retornando os nossos vídeos, as nossas mensagens. Estivemos por alguns dias fora, em virtude do internamento de Lourdes, mas graças ao Mestre de Israel, ela já está bem, está em casa. E nós estamos retornando então o nosso trabalho e agradecendo a você que tem compartilhado conosco essa mensagem, esse conteúdo de Deus para aqueles que precisam de ouvi-la e vivê-la também. Obrigado por ser inscrito no nosso canal e por ser também um habitual assistente, audiente da nossa, ou espectador do nosso canal. Convido a você para ler conosco no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 46. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Glória a Deus. O melhor lugar do mundo é o nosso tema de hoje. Meus amados, desde o nascimento do Senhor Jesus Cristo, descobriu-se que estar ao lado dele é algo inigualável. Não tem algo, nada melhor do que estar ao lado do Senhor. E os pastores que guardavam seus rebanhos lá nas cercanias de Belém foram os primeiros a descobrir essa maravilhosa experiência, quando eles foram avisados pelo anjo do Senhor de que Jesus havia nascido e deu-lhes a trilha, e eles foram lá e lá constataram que Jesus havia nascido, e a Bíblia diz que eles, a partir dali, eles deixaram de guardar os seus rebanhos, deram-nos por seguros e começaram a pregar esta palavra. Eles descobriram então que estar ao lado do Senhor, que está falando dele, que está fazendo-o mais conhecido, é algo tão grande, tão maravilhoso, que eles não poderiam renunciar. E a Bíblia diz então que eles foram os primeiros no Novo Testamento a pregar o Evangelho, o nascimento do Salvador, e com aquela alegria que eu não imagino, aliás, até imagino que eles tiveram quando viram a Jesus. Nós temos alguns fatos na Bíblia, algumas histórias, algumas parábolas contadas, e nós vamos descrever algumas delas. Primeiro, nós queremos nos referir à transfiguração do Senhor. Diz a Bíblia que Jesus chamou Pedro, Tiago e João e foram para o monte. E lá ele orava, e a Bíblia ainda afirma que os 3 apóstolos sentiram-se tão bem ali ao lado do Senhor que dormiram. Jesus os deixou ali, talvez para lhes dar exemplo, ou para servir de guarda, de vigias ali, mas eles sentiram-se tão bem ao lado do Senhor que a Bíblia diz que todos os 3 dormiram. E diz a Bíblia também que ali onde Jesus estava, ele transfigurou-se e as suas roupas tornaram-se resplandecentes. E apareceram ali Moisés e Elias. Esse é um fato bíblico, que nós não teceremos nenhum comentário sobre ele, mas queremos só dizer que Moisés e Elias, apareceram ali no momento da transfiguração. Jesus os trouxe para tratar de basicamente dois assuntos. Um presente e um futuro. O assunto presente que eles discorriam ali era o monte. Já que estavam ali Moisés e Elias,
vem o monte do qual Deus havia falado com Moisés, lá no livro do Êxodo, capítulo 19, versículos 1 a 6, e também com Elias, lá na caverna, em 1 Reis, capítulo 19 e versículo 18. Jesus relembrava, Deus fazia com que Jesus relembrasse ou vivesse aqueles momentos que ele passaria. O primeiro, o monte que Moisés e Elias passaram, e também a morte que estava próxima para o Senhor. Quando Jesus então entregou voluntariamente a sua própria vida, quando ele entregou-se à morte, ele cumpriu ali dois propósitos de Deus. Ele morreu, mas retornou à vida. E ele cumpriu a lei, da qual Moisés era o representante, e também cumpriu os profetas, que eram representados por Elias. Glória a Deus. Queridos irmãos, mesmo desconhecendo todos os fatos, podem e devem nos tornar à vontade ao lado do Senhor. Aqueles discípulos, aqueles apóstolos, os três apóstolos, eles pediram então que, não entendendo o que estava acontecendo, eles então pediram ao Senhor para fazer ali 3 cabanas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. E como quem diziam eles, a gente fica aqui no relento mesmo, a gente fica, o bom é estar próximo, não é a cabana apenas, é estar próximo, é estar ao lado, é estar com ele. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, diante desta maravilha, diante de fato tão incontestável que é estar ao lado do Senhor, tem até um hino da nossa harpa cristã que diz que mais perto de Jesus procuro sempre eu estar. E aí eu me dirijo a você. Por que você deixou Jesus? Me aponte um motivo apenas que justifique você ter se afastado do Senhor Jesus Cristo. Por todos os momentos, por todas as histórias, haja sofrimento, haja bonança, haja fome, haja chuva, haja sol, haja qualquer coisa, nós devemos estar ao lado do Senhor. É o melhor lugar do mundo, é estar ao lado do Senhor. Marta e Maria estavam ali, Jesus visitou-a, as duas, e por propósitos diferentes. A Bíblia diz que Marta estava preocupada em como recebê-lo, em como arrumar a casa, em como alimentá-lo logo mais. Maria não. Maria estava preocupada em como ser alimentada por ele. Marta queria alimentar e Maria queria ser alimentada. Quaisquer que sejam os propósitos, fique com Deus, fique ao lado do Senhor, não o largue, não o deixe. Estar ao lado dele é coisa maravilhosa. Glória a Deus. E você não tem motivo para ter largado a presença dele. Você não tem nenhum motivo. Porque a morte, o apóstolo Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem as perseguições, nem a nudez, nada pode nos separar do Senhor. Nada nesta vida pode nos separar do Senhor. Porque a Bíblia também garante que nada aqui, nada, há de se comparar com aquilo que está preparado para nós nos céus. O céu que foi preparado desde a fundação do mundo é algo que nós não conhecemos, mas conheceremos futuramente. Por tudo que está passando nos dias de hoje, nós sabemos categoricamente, Jesus está voltando. Queridos irmãos, nós sabemos que qualquer desastre natural produz desabrigados e desalojados. Qualquer uma chuva a mais, um incêndio, um desabamento de um prédio produz desabrigados e produz desalojados. Nós estamos vivendo, talvez, queira Deus, o final de uma pandemia.
E essa pandemia, como um desastre também, ela gerou desabrigados e gerou também desalojados. Os desabrigados são aqueles que perderam os seus abrigos. Uma queda, um incêndio que destruiu tudo, uma casa que desmoronou. Então as pessoas ficam sem abrigo, ficam desabrigadas. Os desalojados são aqueles que a casa encheu, mas depois quando a água descer, ele volta ao alojamento. É uma coisa provisória. O desabrigado é algo mais permanente. O desalojado é algo mais provisório. E essa pandemia produziu desalojados e desabrigados espirituais. Existem aqueles que perderam o abrigo na igreja. Eles largaram a igreja. A pandemia veio, não é que a pandemia desviou ninguém, mas a pandemia apenas revelou quem eram essas pessoas que estavam na igreja, mas estavam longe do Senhor Jesus Cristo. E a gente vê hoje, qualquer pessoa pode constatar isso. Tem pessoas hoje congregando apenas pelos grupos de WhatsApp. Alguém que posta ali uma mensagem, ele está apreciando, está gostando, está ouvindo, está assistindo. Alguém que coloca um hino, ele está gostando também. E ele está sempre conversando com os irmãos pelo WhatsApp, mas ele não tem mais coragem, ele não tem mais atrativo nenhum para voltar à igreja. Ele perdeu o abrigo na igreja. Ele deixou de saber que a igreja é o lugar onde Jesus está, e aonde Jesus está é o melhor lugar para se estar também. E também tem os desalojados, que é aqueles que, por um período, eu não vou para a igreja hoje, há os decretos que proíbem, há o afastamento social, há uma razão aqui, a outra razão ali, e foi se acostumando também. Foi se acostumando. E hoje está em casa. É uma pessoa que ele não está desabrigado ainda, mas está desalojado, está fora do alojamento, está fora da igreja. Perdeu o amor pela igreja, perdeu o amor pela comunhão dos irmãos. Glória a Deus. Mas eu quero renovar a sua esperança nesta oportunidade. A igreja e Jesus é o melhor lugar do mundo para se estar. Não há pandemia, não há incêndio, não há enxurrada, não há enchente, não há nada que tenha o poder de separar de Jesus aqueles que creram de todo o coração. Volte-se nesta oportunidade. Volte ao seu alojamento. Volte à sua igreja. Você se sentia-se tão bem lá. Eu volto a perguntar, aponte-me apenas um motivo que justifique a sua saída. Ah, mas é o irmão que não me dá a paz do Senhor. São os irmãos que não me valorizam. Não, mas nada disso justifica. Jesus é aquele que nos amou primeiro. Antes que eu amasse alguém, Jesus me amou. Jesus lhe amou também. A Bíblia diz que Deus é aquele que é capaz de, desde o céu, dobrar-se para ver a cada um de nós que estamos aqui na terra. Então, se Jesus é assim, não há razão alguma para você ter largado a casa de Deus, para você ter largado a companhia do Senhor Jesus Cristo. Estar com Ele, repito, que é o melhor lugar do mundo. Marta achou isso, Simão achou isso, Maria achou isso, o Pedro, Tiago e João acharam isso também, e vários outros acharam e nos deram provas de que estar com o Senhor é o melhor lugar do mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que você renove a sua esperança em Deus nessa tarde. Renove a sua esperança, o seu amor de estar com Ele para fazer a sua vontade, para fazer aquilo para o qual Ele nos chamou. Até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi
e a vossa alma viverá.